Hora de falar sobre uma mixaria para o Cruzeiro. Ederson, volante revelado na base da Raposa, acaba de se transferir da Atalanta para o Manchester United, operação de 45 milhões de euros ou 262 milhões de reais. O Cruzeiro, como clube formador, vai ter direito a apenas 0,79% do valor total do negócio, ou 2 milhões e 70 mil reais. Por que eu estou tratando como uma mixaria? Essa grana não é suficiente nem para pagar um mês do salário do Gabigol que está emprestado ao Santos. E o pior vem agora. O Ederson, revelado no Cruzeiro, tinha potencial para ser um enorme sucesso, mas naquela época de 2020, em que o Cruzeiro devia para Deus e todo mundo, o Ederson foi à justiça, conseguiu a quebra do contrato. Ele tinha 3 meses de salário atrasado, direitos de imagem, luvas, FGTS, entre outras coisas. Além de conseguir a decisão ou a rescisão na justiça, ainda cobrava 2 milhões de reais atrasados do Cruzeiro. No fim das contas, as partes se aceitaram. O Ederson abriu mão dos 2 milhões de reais e o Cruzeiro abriu mão de qualquer percentual futuro, exceto o mecanismo de solidariedade. O atleta foi para o futebol italiano, arrebentou com a camisa da Atalanta e é o primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada. A gente falar sobre o futuro de Gabigol, situação muito curiosa, a do atacante que é do Cruzeiro, mas está emprestado ao Santos. Coisa de 3 semanas atrás, um monte de torcedor do Santos defendia que ele fosse devolvido ao Cruzeiro, fase ruim, condição de reserva, o Neymar virou titular, o Cuca entendeu que não dava para jogar com Neymar e Gabigol. Ainda que naquela oportunidade o Gabigol tivesse o melhor número de gols e assistências. Pois bem, o Neymar foi convocado para a Copa, deixou de jogar as últimas partidas por conta de um problema na panturrilha e o Gabigol foi para férias no período de Copa do Mundo, numa fase bastante legal. Nos últimos 4 jogos foram 5 gols marcados e mais 2 assistências. Diante disso, o Gabigol é o principal artilheiro do Santos na temporada, são 14 gols em 27 jogos e é também o cara com mais passes para gol, são 7 assistências, 21 participações em gol em 27 jogos. E aquele torcedor que lá atrás, torcedor do Santos, pedia a devolução do atleta, agora se preocupa com o futuro do atacante. O Gabigol pode ficar para 2027. Quero começar contando que no contrato de empréstimo gratuito entre Cruzeiro e Santos não há nenhuma menção a um valor fixado para compra. Isso teria que ser debatido no fim da temporada. Mas o que hoje torna Gabigol muito distante do Santos tem a ver com salário. Os vencimentos do Gabigol no Cruzeiro giram na casa dos 3.450.000 reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O Santos paga apenas, entre aspas, 1.250.000, os outros 2.200.000 ficam sob responsabilidade do Cruzeiro. Difícil imaginar que o Santos tenha capacidade para assumir todo esse salário para a próxima temporada. Para completar a informação do Cruzeiro, o Rojas, lateral esquerdo, que pertence ao Racing, ficou mais perto de virar reforço do time cruzeirense, negociação na casa dos 6 milhões de dólares ou 30 milhões de reais. Primeira oferta do Cruzeiro na casa dos 5 milhões de dólares foi recusada. O Rojas tem feito força para trocar o Racing pelo futebol brasileiro e a tendência é que esse acordo saia muito em breve. O Silvio Francisco Nicola Gabigol joga muito. Pois é, nos últimos 4 jogos são 5 gols e 2 assistências. O Gabigol é hoje o artilheiro do Santos e também o cara com mais passes para gol. São 17 ou 14 gols. Deixa eu dar a informação direitinho. Ele tem 27 jogos, isso eu lembro de cabeça. Aí são, quer ver, ó? 27 jogos, 14 gols e 7 assistências. Então, o Gabigol tem 27 jogos e 21 participações em gol. E aí a grande curiosidade é que coisa de 3 semanas atrás, o Gabigol havia virado reserva no Santos e havia um debate na Vila Belmiro se não valia a pena devolvê-lo para o Cruzeiro de forma antecipada. No Cruzeiro ninguém queria recebê-lo. Agora, com essa nova fase de 4 jogos com 5 gols e 2 assistências, o debate é se ele pode ficar para a próxima temporada, algo bem improvável. Com a lembrança de que o Gabigol custa 3.450.000 reais por mês. Vou repetir, o Gabigol ganha 3.450.000 reais. São 1.250.000 pagos pelo Santos e os outros 2,2 milhões pagos pelo Cruzeiro, tá bom? Só uma perguntinha. Neisser Villarreal ou Gabigol? Vou opinar, já que eu perguntei, vocês fiquem à vontade para responder. O Gabigol é muito melhor do que o Neisser Villarreal. Se o problema do Gabigol era o Tite, e o Tite já não está mais lá, enfim. Nicola, você sabe se o Cruzeiro vai se livrar de alguns jogadores do elenco
E você sabe quem vai vir para comprar o elenco? Maciel, eu te diria que hoje o mais próximo de ser contratado é o Rojas, lateral esquerdo do Racing. Primeira proposta de 5 milhões de dólares foi recusado. O Cruzeiro já subiu a proposta para 6 milhões de dólares, tá? E o principal, o Rojas quer jogar no futebol brasileiro. Ele entende que, do ponto de vista financeiro, é um acréscimo, do ponto de vista esportivo também. Há mais visibilidade, mais chance de você conquistar títulos jogando por aqui, tá? Sobre saídas. O jornal Marca da Espanha chegou a publicar que o Kaique interessa ao Barcelona. Perguntei hoje cedo, pouco antes de gravar o vídeo, comecei a conversar com uma pessoa do Cruzeiro. É que as respostas são meio lentas, né? E a última das respostas, que veio quase no meio da tarde, garantiu que nunca houve contato do Barcelona em relação ao Kaique. São alguns clubes procurando o Cruzeiro pelo Kaique, o Como fez proposta no começo do ano, o Betis mandou representante, teve um outro clube também que mandou representante, mas nenhum dos interessados é o Barcelona. Beleza? O Cruzeiro realmente acelerando os processos para contratar o Gabriel Rojas. É o alvo da diretoria celeste, um nome que já está na pauta do Cruzeiro há mais tempo. Agora o Cruzeiro realmente fazendo proposta. Inclusive no último fim de semana, o procurador do atleta esteve em Belo Horizonte e se reuniu com um membro da diretoria do Cruzeiro. Ele que tem aí essa vontade também de jogar no Brasil. O jogador está satisfeito com o que o Cruzeiro está colocando para ele, agora precisa acertar com o Racing, porque a primeira proposta de 4 milhões de dólares não agradou. O Racing quer mais. Então poderia caminhar aí na casa dos 5 milhões, poderia aumentar também essa oferta para o time argentino. O Cruzeiro não vai recuar dessa contratação. Acredito que o Gabriel Rojas é o nome ideal, especialmente para suprir a necessidade do Cauã Prates. Cauã Prates que está machucado, mas não vem atuando até por conta dessa lesão que ele sofreu, uma lesão muscular. E o jogador, em agosto, está indo embora para o Borussia Dortmund da Alemanha. Em relação a outras posições, por exemplo, o ataque, o Cruzeiro vai atrás de um centroavante. O Cruzeiro está perdendo o Chico da Costa. Na verdade, o Chico da Costa não rendeu, né? O Cruzeiro deu até um voto de confiança para ele no início da temporada, muito pelo aval da antiga comissão técnica, mas é um atleta que não demonstrou até essa possibilidade para permanência. E por isso, é um jogador que já recebeu uma proposta do Remo, ainda não avançou. O Vitória já olhou a situação, o Coritiba também, equipes de fora do Brasil. O Cruzeiro também de olho na questão do lateral Kaique, já que iniciamos falando do Gabriel Rojas por conta do Cauã Prates, o Kaique é um nome que volta e meia recebe sondagem, um jogador jovem e que tem o mercado europeu querendo ele de qualquer maneira, né? Muito bem, Nação Azul, esse aí é o giro de notícias do Cruzeiro aqui no canal Análise Cruzeiro, trazendo tudo de mercado para você ficar informado do que acontece no mundo azul celeste, né? O Cruzeirão buscando reforços, Gabriel Rojas muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Cruzeiro segue na busca ainda por zagueiro no mercado, né? Tem a situação se vai mandar a proposta, a segunda proposta, né, por Igor Júlio ou não. Tem também aí a situação agora que surge do Gabigol, né? O Gabigol pode retornar ao Cruzeiro para a próxima temporada ou não. Essa temporada já não tem como mais, por questão de já ter feito os jogos, e acredito que também seria difícil o retorno dele para agora, mas para a próxima temporada acaba surgindo aí uma situação onde o Gabigol pode retornar ao Cruzeiro. Você é a favor ou contra? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do Cabuloso aqui no canal. Valeu!